falar. Então, boa noite, gente. Estamos na nossa terceira reunião Conectados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos povos indígenas na conservação da natureza. E a gente trouxe a Lígia, da coordenação da COP Pareci. E, Lígia, se você quiser se apresentar, seja bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada, né, pelo convite, por essa oportunidade de expor, né, tanto a questão do nosso trabalho, tanto a questão dos povos indígenas em si. Meu nome é Lígia Antônia Apodonepá Azunaisi, eu sou da etnia Umutina, né, mas eu sou casada com Parecis, e sou formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, também sou técnica em agronegócio. Na Cooperativa Agropecuária do Povo Indígena Halit Pareci, eu sou coordenadora de projetos, que é um setor que é responsável para atuar nas comunidades, né? A cooperativa, ela é uma das 4 cooperativas que gerencia o projeto agrícola, né, que é a produção mecanizada, né, produção de soja, milho, e dentro da cooperativa a gente tem a principal missão de promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades, né? Não é só produzir lavoura, mas esse projeto grande, ele financia outros projetos nas comunidades, né? Então, aí, à disposição de vocês para fazer esclarecimentos, né? As perguntas que vocês tiverem. Obrigada. Certo. Então, a gente queria primeiro começar, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a cooperativa, surgiu das necessidades do povo de ter a sua independência financeira, né? Como que vocês tiveram essa ideia? Como que a cooperativa surgiu? Então, o projeto agrícola dos Parecis, eles têm aí mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos que eles viram essa necessidade de ter uma alternativa de renda que garantisse lá saúde e educação, né? E uma qualidade de vida melhor para os Parecis. Os Parecis hoje eles são vistos como a etnia assim bem mais avante do que as outras comunidades. E assim, eu trabalho com eles há 1 ano, há 2 anos mais ou menos, eu venho acompanhando a trajetória, que eu fiz parte, né, da equipe técnica que fez os estudos para o licenciamento ambiental da lavoura, que é o primeiro, assim, a nível nacional que está em terra indígena. E para fazer esse estudo, eu tive que conhecer todo o processo histórico dos Parecis. E a realidade deles não é muito diferente de outras comunidades, que perdeu muito a questão do contato, e tiveram problemas, questão de saúde, que morreram bastante parecidos, tuberculose, né, aquelas doenças virais que, como os indígenas não têm resistência, né, eles foram bem afetados. Por estar em comunidade, numa área assim, Chapadão dos Parecis, com o avanço do agronegócio no Centro-Oeste, que ocorreu na década de 70, teve bastante desenvolvimento de bastante áreas de lavoura em volta do território, e com o tempo eles correram o risco de perder os territórios deles também, né? E teve muitos problemas sociais também, questão de problema de alcoolismo, né, prostituição, porque virou uma rota assim, eles ficaram entre a fronteira da cultura indígena com não indígenas, e isso traz, vamos falar assim, coisas boas e ruins também, né? E pensando nisso, em mudar essa realidade, as grandes lideranças, muitas delas não estão aqui, né, hoje, mas eles viram essa necessidade de ter uma alternativa de renda. E eles foram influenciados, né, pelos fazendeiros, a fazer, inicialmente, roças para subsistência. Então, eles foram abrindo áreas para produzir arroz, milho, mandioca, e com o tempo eles viram o potencial da comercialização vamos falar, tanto para alimentação quanto para comercialização, e uma alternativa também, porque muitos indígenas, eles saíam da terra indígena para trabalhar fora, nas lavouras, com os fazendeiros. E eles viram nessa atividade um meio de estar trazendo esses pais de família, né, estar reintegrando também. E com isso, a questão do gerenciamento, ele a princípio foi feito arrendamento, que hoje é ilegal, né? Há pouco mais de
10 anos, as cooperativas elas têm 4 anos gerenciando os projetos agrícolas. Depois do arrendamento de 20 anos, ele durou 15. Passou pela associação indígenas, né, porque o termo de ajustamento de conduta, ele estabelece que os indígenas, já que está produzindo em terra indígena, os indígenas têm que produzir. Aí, então, veio as organizações, as associações, para administrar os projetos agrícolas. Só que, juridicamente, a associação, ela é sem fins lucrativos, não tem como fazer contrato de pessoal, né? Não tem como fazer movimentações grandes, que quando se trata de lavoura, vai muitos investimentos, muito dinheiro que rola ali, e isso não se enquadraria para as associações. Aí que teve a necessidade das cooperativas para gerenciar esses projetos, e a partir de então, há 4 anos, a gente vem trabalhando nisso para regularizar a lavoura, porque se é para produzir algo ali dentro, a gente tem que se responder igual a uma comunidade não indígena, um fazendeiro, por exemplo. Começou a se fazer o processo de licenciamento para a gente provar que ali a interferência da lavoura não está trazendo nenhum impacto, fazer reconhecimento das áreas, solo, mostrar que o que está produzindo ali, ele não está trazendo impacto social, nem ambiental, e ao mesmo tempo mostrar as questões positivas, que é estabelecido lá também, no termo de referência, que nós temos que promover o desenvolvimento social. A gente está produzindo, tem a lavoura? Tem. Para quê? Para desenvolver, para ajudar as comunidades a se desenvolver. Então, aí que vem essa parte, a minha função, levar os recursos da lavoura para as comunidades, para que elas desenvolvam os pequenos projetos, e ali eles sim sejam autossuficientes também, porque a lavoura hoje, esse ano, o cenário não foi muito bom. E é por isso que ele não pode ser a única alternativa para garantir a sobrevivência, né, a qualidade de vida. É preciso que cada comunidade ela tenha os seus próprios projetos e que o projeto em si, que é grande hoje, ele seja apenas para suplementar, né? Hoje a cooperativa ela desenvolve trabalhos tanto nessa questão econômica, desenvolvimento econômico, quanto social, que é a promoção das atividades culturais, as festas tradicionais que eles fazem, né? A cooperativa, ela dá o suporte tanto financeiro, quanto vai ajuda em tudo que eles precisar. Questão de saúde. Hoje, a cooperativa, ela é bem, assim, atuante na questão de saúde, porque precisou, questão de saúde hoje vamos falar, é a nossa grande prioridade. Precisou de fazer uma cirurgia, a maioria é cirurgia, porque a gente vê que o SUS hoje, ele é bem demorado. Então, às vezes tem casos que não dá para esperar. E aí que a cooperativa atua para ajudar a custear cirurgias, consultas, exames, né? Questão de articulação com o Estado também, ela faz essas articulações para buscar também, porque tem coisas que nem tudo a gente dá conta de fazer tudo, né? A gente não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. E aí que a gente busca parcerias também com o Estado, tanto para suplementar os projetos da agricultura familiar, tanto para dar um suporte nessa questão da saúde, e na parte da educação, também nós, igual a gente está realizando o curso pelo Senar, nós buscamos parcerias para trazer cursos, capacitações, e até mesmo nós temos alunos hoje, cooperados nossos, que ele era administrativo, está com 18 anos, passou para fazer agronomia. Então, a cooperativa fomenta também nessa parte da educação esses jovens que querem estudar. Porque nós vemos muito isso, a educação como ferramenta para ajudar a gente a ter um desenvolvimento adequado, né, um desenvolvimento sustentável em si. E a gente fomenta atividades na parte de educação também. Então, parte econômica, social e a questão de educação e saúde, ela é bem forte, assim, para a gente. Cultural, né, também. Sim, com certeza.
E a gente acaba vendo muitos casos de desmatamento, né, em terras indígenas, até o nosso país tem bastante dificuldade em demarcar e continuar a demarcação das suas terras. E Sim. vocês entraram com uma alternativa para a independência do. Só um minutinho, que eu já leio a pergunta da Maria. A independência desses povos para que não acabam não precisando ser trabalhadores de lavouras fora da comunidade, né? E será que não é perigoso? Vocês encontram essas dificuldades de implementar uma lavoura dentro de um território demarcado indígena, assim, porque, tipo, o agronegócio é uma ameaça para os territórios indígenas. Como que vocês lidaram com essa questão? Para licenciar foi difícil, né? Como aconteceu esse processo? Sim, teve bastante resistência, né, de lideranças que era mais receio de que acabasse com a questão da caça, a questão da disponibilidade dos recursos que eles tinham. E só que tinham outras lideranças que eu acho bem interessante deles, que quando nós fizemos o levantamento de uso do solo, em que ali a gente vê o mapa da distribuição dos tipos de solo que tem dentro da terra indígena. E as lavouras, hoje, elas são em áreas que já eram cultivadas há 20 anos atrás, né? Não foram, algumas foram ampliadas, mas dentro de determinado limite e atributos que foi estabelecido pelas lideranças lá atrás. E eu achei surpreendente que as áreas hoje, elas estão em locais, em solo adequado, né, para a agricultura, áreas longe de cabeceiras dos rios, né, e assim, como fala, em nível, vamos falar assim, em lugares planos, assim. Aí eu fico imaginando, há 20 anos atrás eles não tinham acesso às tecnologias que a gente tem hoje. E segundo o que eles falam, que eles foram orientados, né, pelos pajés, que ali seria a área em que não ia trazer nenhum problema para a questão, a gente fala pro etnomapeamento que a gente fez deles. Então, foi longe de lugares onde eles coletam plantas para fazer remédios, para fazer os cultos deles, né? Em lugares longe de caça também, de áreas assim onde eles caçam, em lugares onde eles coletam materiais para fazer as casas tradicionais, em coletas de frutos também. Então, as áreas onde se tem os projetos agrícolas hoje, ele está longe de todas essas áreas assim consideradas importantes para essas comunidades. O território Parecis hoje ele tem mais de 1 milhão de hectares, né? Uma das maiores terras indígenas que se tem. Na verdade, são 5 terras indígenas. E o total dos projetos agrícolas hoje, ela é 18.200 hectares. E ela em si, ela não está em um local só, ela está distribuída ao longo do território, né? E a gente sempre faz o comparativo assim. Hoje, o total de área preservada é 98%. Os outros 2% é o que, onde está sendo desenvolvidos os projetos agrícolas. Lá na nossa área, que nós gerenciamos, é 3.000 hectares, e é 3.558. Aí, que beneficia mais de 300 indígenas. As outras áreas, 1.200, 600, aí cada área ela vai ter como se fosse uma unidade de produção. E essas outras áreas, elas vão beneficiar outras famílias também, né? Ao total, estão chegando aí mais de 2.000 indígenas que são beneficiadas direto e indiretamente, porque também gera emprego, né, nessas unidades de produção. Hoje, a gente trabalha, assim como em toda fazenda, nós trabalhamos a questão, todos os pontos que é exigido para um fazendeiro hoje, nós estamos seguindo. Só que o nosso diferencial, que é o contrário de uma fazenda, por exemplo, aqui na região do Centro-Oeste, eles podem produzir em 75% e ter 35% de reserva. Nós não, nós trabalhamos em 2% e preservamos 98%. E fora que esses 2%, ele está beneficiando mais de 2.000 indígenas, enquanto uma fazenda, ela beneficia só um determinado grupo, né? A gente tem, assim, uma melhor distribuição de renda também.
E fazemos as ações, questão, como eu já disse, promoção social, a questão de promoção ambiental também, que essa o fogo, por exemplo, é um dos principais questão ambiental que se tem hoje. Só que isso a gente não é por causa da lavoura, né? É um problema que já vem de anos, mas que a gente vê a necessidade hoje de trabalhar a questão dos incêndios. E vamos realizar aí a longo prazo questão de monitoramento dos recursos hídricos, fauna, a flora, para a gente ver os impactos, né, dessa lavoura dentro da terra indígena para o entorno. Só que aí, quando nós pegamos o mapeamento, todo o entorno nosso, todas as divisas, ela é de fazenda. Então, eu sempre levanto essa questão. Será que se houver alguma alteração ali, vai ser dos 2% que a gente utiliza, ou vai ser do que está ao entorno da gente, né, que são as grandes fazendas, os grandes grupos? A gente sempre trabalha bastante essa questão de reflexão, questão de proporção. Os levantamentos que eu fiz com relação à análise de qualidade de água, nós temos lá o rio Sacre, ele nasce na reserva e corta todo o território. Dentro das comunidades, na hora que ele sai, assim, da terra indígena, a qualidade dele é boa. Quando eu pego ele numa foz lá, que já saiu da comunidade, já passou para os entornos de algumas fazendas, ele já começa a cair o índice de qualidade de água. Então, a gente vê que ali dentro, por ter um percentual, assim, mata preservada, questão de menos degradação ambiental, poluição, essas coisas, a gente consegue ter uma qualidade ainda da água boa, mas isso a gente não consegue ter depois que sai dos entornos. É mais questão de acesso, né, banhista, aí vai aumentando alguns índices que acaba interferindo na qualidade da água. Mas é isso, eu espero ter respondido. Ficou alguma coisa à disposição. Sim, o que a Maria Elisa tinha colocado, eu vou ler. E algo que é colocado para o incentivo da exploração das terras indígenas é a agricultura que é desenvolvida, porque é colocado como justificativa que está sendo usada em áreas, também pode ser exploradas em um uso que não é para o sustento da comunidade, e sim para a exploração que vai prejudicar as pessoas que vivem. Então, eu acho que ela está falando um pouco sobre os riscos de se explorar dentro de território indígena, né? Então, é muito, por exemplo, as comunidades, as fazendas que estão ao redor da terra que vocês exploram. É muito perigoso, né? Eles acabarem conseguindo controle da lavoura de vocês e tal. Uma coisa muito importante também é que vocês trabalham muito o social dentro da sustentabilidade, né? Às vezes a gente pensa muito na proteção da natureza e acaba não desenvolvendo as pessoas que estão ali dentro, né? Elas acabam não tendo a independência delas, acabam caindo em outros problemas sociais. Então, a importância dessa cooperativa é justamente para gerar o desenvolvimento das pessoas. E vocês têm o contato, vocês têm a visão da natureza, que até como você falou, às vezes é uma coisa natural, né? Eles escolheram as áreas para começar a plantar, mesmo sem a tecnologia que a gente tem hoje. Então, já é um saber, assim, uma conexão com a natureza muito maior do que a gente consegue imaginar, porque eles sabiam o lugar certo, mesmo sem os estudos. Então, isso é algo que realmente me fascina muito. E aqui no Brasil, a gente tem muito problema do desrespeito com os territórios preservados e com até os povos. Como você enxerga assim a importância da preservação dessas terras, da marcação de terras e da proteção dos próprios povos que ali vivem para a gente conseguir garantir a nossa biodiversidade e menos desmatamento? Sim. A questão da conservação, da preservação em si, ela é fundamental, porque até mesmo na nossa região, de Cerrado, por mais crítico que seja a condição ambiental ali dentro, ele guarda uma diversidade biológica muito grande. Aí quando a gente parte para outros biomas, como o amazônico, que hoje é muito grande, e que lá é onde tem os maiores conflitos, né,
questão de demarcação é um lugar onde abriga uma grande biodiversidade também, e cada território ele tem sua diversidade, ele tem o seu valor, né? Que aí vai tanto do contexto cultural quanto do contexto econômico. A questão do projeto agrícola, assim, nós somos bem criticados, porque já vê como se a gente estivesse desmatando e incentivando os outros indígenas a fazer o mesmo. Só que eu sempre trabalho assim, gosto de lembrar a questão de ver o potencial de cada comunidade, tanto assim, questão de conhecimento, saberes, potencial da área, e trabalhar no que eles têm ali para oferecer. E pensando sempre assim, em evitar ao máximo, evitar causar danos, né? Ter um determinado retorno, uma qualidade de vida melhor, e ao mesmo tempo preservar. Eu trabalhei, um dos meus trabalhos que eu fiz quando eu estava fazendo a graduação foi a questão do babaçu. E quando você demonstra o valor de uma determinada espécie, que ele pode dar um retorno financeiro, você desencadeia a questão de preservar aquela espécie em pé, porque ela vai me dar determinado retorno, e isso eu gosto de trabalhar com eles. Assim, o que você tem na sua comunidade? O que você pode fazer com o que você tem, né, ali dentro? E de que forma? Fazer todos os planejamentos de cada atividade. E a questão da demarcação ela é fundamental para isso, para a gente ter esses recursos a longo prazo. Se fala muito em preservar, em conservar, só que aí o que eu vejo de muitas comunidades é que às vezes ela tem aquilo tudo preservado e ela não tem uma determinada qualidade de vida, porque hoje a maioria das questões, vamos falar assim, das necessidades, né, ela não tem mais como viver ali no meio do mato, né, muitas coisas, muita questão de cultura foram trazidas de fora. E como que elas vão comprar determinado alimento, roupas, essas coisas? Tem que ter uma renda. Se tem muito a crença de que a gente recebe um salário do governo, eu sofri muito com isso na faculdade. E isso não é verdade, a gente recebe sim assistência, questão de saúde, de uma educação, temos aí o direito a uma educação diferenciada, recebemos atendimento pela FUNAI, que às vezes se a gente temos que fazer documentos, solicitação, pedindo uma ferramenta, um determinado material. Agora, diretamente receber salário, como a maioria, alguns ainda tem esse conceito, nós não recebemos. E é nisso que muitas vezes alguns indígenas eles chegam numa situação muito crítica, porque não tem uma renda, né? E às vezes, muitas vezes, tem que ficar dependendo de cesta básica, porque não conseguem viver do que eles têm. E há pouco tempo, vamos falar assim, eu comecei a estudar a questão do ICMS ecológico. Se as prefeituras, os estados recebem esse imposto, por que ele não investe nesses projetos, igual a gente está fazendo, né, com as nossas comunidades? Aí vem a questão também. Muitos tentaram, só que é preciso entender a realidade, é preciso entender a questão social, como que eles se organizam ali dentro, para desenvolver, para que as atividades deem certo. Porque não adianta eu levar um projeto lá, tá, pronto. Não. Eu sempre trabalho a questão de participação. Ouvir eles, o que eles querem. Se quer criar galinha, que é um dos projetos que mais deu certo com a gente, o que precisa? Você sabe cuidar? Vai fazendo as perguntas, fazendo o diagnóstico e depois fazer um processo construtivo, né? E muitas instituições que trabalham com indígenas hoje, eles, infelizmente, não têm essa visão. E, às vezes, vê o indígena muito, assim, como algo que precisa manter daquele jeito, né? E aí, aquela situação, às vezes, em que eles estão, hoje não é, vamos falar assim, não é muito boa, não é digno, né? Não é ter a dignidade ou, vamos falar assim, as condições boas. Eu tenho muito essa visão, porque eu trabalho em uma comunidade que é totalmente diferente da minha. Então, eu vi muitas questões de estar numa comunidade em que tem um rio, matas bonitas,
mas as comunidades, mas as pessoas não, às vezes não têm nenhum incentivo assim, o básico, né, para ter uma qualidade de vida. Às vezes não tinha, tinha só os recursos ali da cesta básica que recebia, né? E a questão de produção hoje, de subsistência, ela não é suficiente, né? Vamos falar assim, as roças hoje tradicionais, elas não produzem como antes, né? E é preciso ter um olhar assim diferenciado nas necessidades de cada comunidade, no que eles estão precisando, né? Porque às vezes tem muito olhar só de que manter lá preservado bonitinho já é o suficiente, e não é. Eu falo isso porque eu já morei numa comunidade, né, que hoje os parecis, eles são bem reconhecidos, mas tem outras comunidades que elas não têm nem a questão de conhecimento, como correr atrás dos direitos delas também, né? Mas é, é isso. Eu já falei demais. Desculpa. Não, fica tranquilo, a gente está aqui. Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone, podem colocar aqui no chat, senão eu vou fazendo perguntas para a gente conhecer. É muito interessante, porque é uma realidade realmente muito diferente. Eu sou aqui de São Paulo, a Dani também é de São Paulo, e eu não sei, meninas, de onde vocês são, mas a gente tá muito acostumado a algo tipo comprar uma casa e morar aqui. E aí, quando a gente começa a pensar que tipo, existem comunidades que estão lá desde sempre, né? Tipo, não existe um certificado, um documento que esses povos compraram aquela terra, porque aquela terra é deles desde muitos anos. Então, lutar por essa demarcação, pelo reconhecimento e pelos direitos acaba sendo algo que muitas vezes eles não aprendem sozinhos, porque para eles é muito claro que aquela região é deles por direito, né? Então eu imagino o quanto deve ser difícil trazer essa realidade, tipo, que a gente tem um mundo que tá crescendo diferente do que eles pensam. Então, eu acho que o processo que vocês fazem de educação, sobretudo, é o mais importante, de adaptação, para fazer eles entenderem como a comunidade vai lidar com esse projeto agrícola, trazer educação, trazer saúde. Deve ser algo, assim, realmente muito motivador. E você deve aprender bastante, principalmente você sendo de outra etnia. Eu acho que deve ser algo muito legal. E eu ia perguntar sobre a forma como vocês produzem, porque na última reunião a gente falou um pouquinho sobre a agroecologia, né, que os sistemas agroflorestais e tal. E a gente discutiu bastante sobre o potencial de usar mais de uma forma de cultivo para tanto para respeitar a natureza, assim, quanto para aumentar a produtividade, porque uma espécie acaba ajudando a outra. Eu queria saber se vocês já pensaram em usar esse modelo de produção, se seria viável na comunidade de vocês, dentro da cooperativa, a agroecologia, se vocês conhecem esse modelo, como que é? Então, em si, no projeto agrícola, ele já atende, né, a questão, por ser em sistema de plantio direto, procura o mínimo possível revolver o solo, questão de compactação. Utiliza hoje de 20 a 30% de produtos biológicos, né, que hoje a questão da agricultura, ela está mudando bastante, porque os insumos hoje eles estão muito caros. Então, eles estão meio que voltando essa questão dos usos biológicos, né, em que se estimula a aplicação de micro-organismos que vai atuar ali no combate, controle de pragas, a questão da soja, que tem as micorrizas, o próprio fungo vai produzir, vai fixar o nitrogênio para ela desenvolver melhor, né? Então, no projeto agrícola, a gente tem esse uso dos biológicos, do plantio direto, fazemos plantio assim, faz-se soja, safra, na safrinha, planta-se milho, painço, gergelim, feijões, plantamos 3 tipos de feijões, o calpi, o azuki e o mungo, e deixa eu lembrar, milho canjica, milho pipoca. Então há uma diversidade de variedades assim, né, de culturas que é plantado nessa área nossa lá de 3.500 hectares. E tudo isso assim, para a gente ter uma diversidade de produção, né, de alimentos,
E também a questão do controle de pragas, porque a praga da soja ela não vai produzir no milho, do milho no país, e nisso a gente acaba tendo uma economia maior, assim, a gente não vai usar insumos químicos, né, vai usar menos para controle de pragas. Nas comunidades, ela já é bem mais, a prática da sistema agroflorestal já é bem mais comum, porque ali no quintal eles vão ter uma horta, eles têm uma criação de galinha, vai plantar uma bananeira, então é bem diversificado na comunidade, porque eles vão plantar, eles plantam, né, tudo que eles precisam no dia a dia. Então, eu fui até uma vez com uma técnica numa aldeia, da Empaiar, uma agrônoma, ela olhou e falou assim, Lígia, eu não consigo ver linhas definidas, porque planta-se tudo intercalados ali, então não fica aquela plantação bonitinha de escala, né? Assim, não, eles são assim mesmo, aí na hora de colher eles vão colhendo ali o que tiver pronto, aí vai moldando ali. Mas a questão do sistema agroflorestal que eu vejo, ele já é das culturas, assim, tradicionais, né? Eu vejo muito, assim, da agricultura, que ele já era um conhecimento do passado, simplesmente foi mudando, foram tentando, foram tendo inovações, o uso de tecnologias, e chegou a um nível que tem que voltar atrás para fazer, tem que retroceder, né, para buscar a questão da sustentabilidade. Né? Porque se eu tenho uma diversidade maior em determinada área, ali eu vou favorecer o desenvolvimento de uma microflora, o solo vai ter uma estrutura boa, questão de recurso hídrico, né? Tudo isso, eles são características desse sistema ali do agroflorestal. E na agricultura intensiva, em grande escala, eles estão vendo essa necessidade também. Plantio direto mesmo, eles não passam máquina lá depois da colheita, porque a palhada vai melhorar a estrutura do solo, vai tentar, vamos falar assim, a melhorar a questão do armazenamento da água também. Então, eu vejo que a agricultura hoje, ela vem buscando outras alternativas de economizar os recursos, aproveitar o que se tem, para degradar menos, ter menos uso de insumos também, né? E até questão, aumento de produtividade e diminuição de custos. Sim, é muito verdade isso. A gente acabou, parece, a gente melhorou na agricultura, acabou é, adquirindo técnicas que mudassem a natureza, e agora a gente vê que essas mudanças da natureza, da agricultura, a monocultura atual não é viável para a nossa sobrevivência, a gente está resgatando a cultura indígena, porque realmente acaba sendo muito óbvio, né? Tipo, porque a gente não planta várias coisas juntas e faz um sistema agroflorestal como os indígenas fizeram antes, mas a gente acabou mudando e agora a gente está voltando atrás porque a gente percebe o quanto é mais eficiente os sistemas agroflorestais mesmo, muito melhor que essa monocultura que tem acabado com o nosso ecossistema. E eu queria perguntar sobre os insumos que vocês usam, a questão química, assim, para a população, vocês têm equipamentos, vocês fazem formação para eles aprenderem a usar esse tipo de insumos? Como vocês fazem com relação a produtos? Então, como volta lá do meu primeiro emprego, assim, a questão do licenciamento, ele estabelece vários procedimentos que a gente tem que seguir. E uma delas é a capacitação do nosso operacional. Então, o ano passado, através da coordenação, a gente fez uma parceria, né, com o Sindicato Rural e trouxemos curso de pulverização, manutenção e operação de máquinas. Esse ano veio a NR 31.7, que é uma normativa de segurança que trata mais específico da aplicação dos insumos, dos defensivos, de alguns defensivos, né, e a gente meio que, se eles estão capacitados, eles sabem, de agora em diante, eu tenho que trabalhar da maneira correta. Então, nós temos como cobrar deles que eles utilizam equipamentos de proteção adequado, né? A própria fazenda hoje, a sede, ela tá sendo estruturada para se adequar a essas questões também, dessas normativas de segurança de trabalho.
Então, nós temos lá uma ala, que o caldeiro, ou o operador do pulverizador, que tem o contato direto com esses insumos, né? Eles vão para aquele setor, eles tomam um banho ali, a roupa já fica ali, eles já saem dali limpos, né? Para depois poder ir para a cozinha ou ir para outra parte. Mas trabalhamos bastante, o ano passado foi uma das primeiras ações que a gente fez, foi capacitar o nosso operacional. Tanto a questão de ter uma segurança maior, quanto a questão de melhorar o trabalho deles ali. Nós teve um ano que precisou muito de assistência, assim, de fora, para vir regular plantadeira, que nem mesmo os técnicos sabiam utilizar, mexer. Aí eles fizeram o curso de regulagem de equipamentos de plantio, e eles mesmos conseguiram regular essa plantadeira para que caísse só o número de semente e adubo, né, suficiente em cada linha. Então, o plantio ficou muito bom, foi muito bonito, né, bem regular, e nisso a gente tem, no caso, um aproveitamento melhor de insumos, né, você utiliza menos químico, né, você utiliza só o número correto lá de sementes, e só a questão de sementes, hoje as sementes que a gente planta, elas são todas convencionais, né, nós não utilizamos os transgênicos, né, hoje a soja, o milho, eles são todos convencionais ou híbrido, tem uma normativa lá que estabelece que em terras indígenas, áreas de preservação, não se pode utilizar a transgenia. Esse é outro diferencial da nossa produção também. E aí, única, vamos falar assim, se não fosse chover demais, a gente ia ter até uma produtividade maior, tudo com relação à capacitação, né? Tudo graças à capacitação que a gente trouxe para o nosso operacional. Sim, é muito importante capacitação dos povos mesmo. E como que eles lidaram com o projeto? Já teve alguma comunidade que recusou ou não se adaptou muito bem com o que vocês propuseram, com as capacitações, ou no geral eles se adaptam e acabam acatando a proposta de vocês? Então, saiu uma normativa em fevereiro de 2021, em que eles estabelecem que os indígenas eles podem desenvolver as atividades, né, em suas comunidades, desde que eles gerenciem seus próprios projetos. E quando a gente traz a proposta da qualificação, da educação, principalmente esses mais velhos, né, eles entendem que é uma maneira de eles ter autonomia, né, e mesmo que eles não estejam lá diretamente envolvidos na lavoura, eles veem que aquilo lá ele pode trazer algum benefício. Tem comunidades hoje, 5 comunidades, eles são bem tradicionais, tem um, inclusive, que eles mal falam português, né? Eles falam bastante na língua aruac, que é a língua materna dos parecis, e não tem ligação direta nenhuma com o projeto agrícola, mas ele recebe o repasse social, porque tudo que é produzido dentro de uma comunidade indígena, todo empreendimento que é desenvolvido, ele tem que ser dividido para toda a população, então todos têm que receber esse benefício. Ele recebe aquele repasse social dele, e ele tem mais um orçamento que é para desenvolver atividade na comunidade dele. Então, mesmo que ele não tenha ligação direta com a lavoura, ele tem a criação de galinha dele lá. E aí a gente faz todo o acompanhamento dele. E ele se identificou com a atividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que por mais que eles enxergam hoje que é necessário ter lá aquele projeto, mas ele não precisa ficar lá direto, ele não precisa ter relação lá, porque aquele projeto ele vai dar um retorno para ele desenvolver o que ele se identifica melhor. Seja uma roça de mandioca, uma roça de banana, criação de galinha. Nós recebemos esse mês agora 4.000 alevinos, então tem 3 comunidades que vai criar peixes agora também. Então, nós damos outras oportunidades para as comunidades desenvolver atividades ao qual elas se identificam. Né? E é isso que faz com que eles tenham essa aceitação, essa credibilidade na gente também, né? Que estamos puxando, que estamos à frente desse projeto. E nós mesmo
vemos essa necessidade também de questão de promover a autonomia, né, a independência de cada comunidade, porque o projeto agrícola hoje ele não vai durar para sempre. Nós vemos hoje, como instituição, a necessidade de ter outras alternativas, porque os investimentos no agronegócio, ele é muito alto, e às vezes tem as inseguranças do clima. Esse ano choveu cedo demais, nós não colhemos praticamente nada assim do milho, e infelizmente a gente não tem financiamento como os fazendeiros, que tem seguro, eles podem pagar, né, tem o plano safra, eles podem pagar aquele investimento até em 4 anos. Não, a nossa venda ela é antecipada. Então, a soja que vale 120, nós vendemos a 60, por exemplo, né? Porque a gente antecipa, fazendo como se fosse uma troca por insumos. Então, nós vemos hoje, queremos desenvolver esses projetos nas comunidades, para que eles não criem essa dependência no projeto agrícola, e a partir do momento que eles andarem sozinhos ali, nós vamos ter que meio que mudar a nossa produção. Seja plantar mandioca para fazer farinha, seja transformar aquelas áreas, buscar uma alternativa para a gente aproveitar melhor aquelas áreas, sem precisar investir muito, como a gente está investindo hoje, né? Buscar outras alternativas ali para a cooperativa também. Porque para a gente vamos falar assim, concorrer com esses grandes fazendeiros, nós não vamos durar muito no mercado, porque nós produzimos convencionais, os convencionais eles produzem menos, exigem maior insumos, né, são mais caros, e infelizmente hoje, como não saiu licenciamento ambiental ainda, o nosso produto ele não tem muito valor no mercado. E a outra esperança se o licenciamento for aprovado, que já está em processo, né, já encaminhamos tudo certo, estamos só aguardando, vamos falar, aquelas burocracias de sempre. Né? E assim que ele tiver tudo certo, tudo aprovado, a gente espera ter aí as linhas de financiamento, né, que aí vão ajudar muito, a questão da valorização do nosso produto no mercado, porque, como eu já disse, é convencional, é produzido por indígenas, está trazendo retorno social, né, para as comunidades. Isso, de certa forma, ele vai agregar valor ao nosso produto. Infelizmente, hoje não agrega tanto questão por ser irregular, de certa forma. Né? Mas a gente, hoje, o agro, da maneira que a gente está, ela não está sendo muito rentável por causa disso. Essas questões, falta de financiamento e a questão agregar valor ao nosso produto que não tem, desvalorização do nosso produto no mercado, que ainda não é reconhecido. Mas mesmo assim, nós estamos com esse trabalho aí nas comunidades, porque a gente entende que as comunidades hoje elas são primordiais para nós, é a nossa função promover isso, e por mais que o cenário não seja muito favorável, a gente faz de tudo para que as comunidades elas não percam, né? Sim, sim. E fica realmente muito difícil competir com o agronegócio, né? Porque o agronegócio, além de ter um apoio, assim, de pessoas muito mais capacitadas financeiramente, assim, ainda tem o apoio do governo e não tem o respeito com a natureza que vocês acabam tendo. Então, é claro que vocês não vão conseguir uma produtividade nem perto do que as grandes fazendas têm, porque vocês têm essa preocupação de preservar as áreas, de não usar tantos produtos que possam afetar os rios que cercam a comunidade, né? Então, realmente, depender da agricultura que vocês têm para esses povos deve ser muito difícil. E uma coisa também interessante é que a gente do projeto, eu e a Dani, a gente, por exemplo, nós somos vegetarianas, né? Porque a gente não acredita que apoiar a indústria que fornece carne para a gente atualmente é algo interessante. Mas quando a gente pega no ponto de vista de povos indígenas, como você falou da criação deles, que eles criam galinhas, que eles têm peixes e tal,
é uma visão completamente diferente, né? Porque nós não apoiamos as grandes empresas que acabam com a natureza em função do dinheiro, e esses povos estão buscando sobrevivência, estão buscando se ter uma qualidade de vida tão boa quanto a nossa. Então é muito interessante, porque sai do que a gente acredita, porque é um estilo de vida diferente, são povos que sabem lidar com a natureza sem destruí-la, diferente do que a gente está acostumado, né? Então é muito interessante pensar em outro ponto de vista e sair do nosso modelo convencional de produção de carne e tal, que nós somos tão contras. E eu queria perguntar com relação a escolas e sistema de saúde, assim, as crianças, adolescentes, eles estudam aí na comunidade, eles precisam ir para o centro para fazer alguma coisa? Como é a questão da educação dentro desses povos? Então, hoje, atualmente, né, foi uma luta também de grandes lideranças lá no passado para garantir uma educação diferenciada específica, porque, assim, hoje os parecis, eles são um grupo que ainda falam na língua, mas a gente tem muitos indígenas que não tiveram a mesma oportunidade e que perderam algumas, vamos falar, perdeu bastante questão cultural. E a questão da educação, ela é fundamental para a manutenção da cultura, né? E também, vamos falar assim, da transmissão de conhecimento. Não se pode ficar só questão cultural, mas também tem que assimilar algumas coisas fora, porque, de certa forma, vai ajudar até mesmo na... Ai, eu perdi agora. Na questão de garantia de direitos. Então, hoje, até o 5º ano, pelo município, as crianças elas estudam na aldeia. Temos alguns centros, né, tem que ter número suficiente de crianças. Na comunidade onde eu moro hoje, tem uma escola. Aí são 7 alunos, tem a escola, tem os alunos da própria comunidade, vem alunos de outra aldeia ali vizinha, né, para fechar a turminha ali. E em outras aldeias acontece o mesmo. Tem várias, como fala, unidades, né, extra salas, criam como se fosse uma escola só, mas com salas em lugares diferentes. E tem 6 disciplinas, português, matemática, educação religiosa também, e tem disciplinas como cultura indígena, língua materna, que é para as crianças fazer as atividades dentro do contexto cultural de cada um deles. E isso acontece em outras etnias também. E além, tipo, por exemplo, a cultura parecis, eles também estudam outras culturas ali para eles para as crianças terem a consciência que além da cultura deles, outras etnias, elas têm as culturas e os valores também, eu vou falar um pouco diferente deles, né? E que devem ser respeitados, que é o principal. A partir do 5º ano, aqui nos parecis, eles não têm escola até, tipo, da 8ª até o 3º ano. As crianças têm que sair para a cidade e concluir o estudo na cidade. Muitas delas não chegam a terminar, porque é muito cansativo. Tenho 2 filhos mesmo, eles saem de casa às 4 da manhã para chegar às 7 na escola. Aí o retorno, eles chegam por volta de 1h30 em casa. Então é muito cansativo, muito exaustivo. E o ônibus passa lá, né, vai buscar em casa. Mas aí tem o trecho que vai te fazendo e fazendo. Então, eu vejo isso como muito exaustivo. Mas tem conhecimento assim, de outras comunidades que já têm ensino dentro da aldeia até o 3º ano. Onde eu morava, que é na aldeia Umutina, né, em Barra do Bugres, lá eu fiz parte da primeira turma, concluí a 8ª série dentro da aldeia. Aí, depois de 1 ano, abriu a extensão para ensino médio. Então, eu fiz a 8ª série, tive o privilégio de fazer a 8ª série e o 3º ano dentro da aldeia. E lá era muito mais difícil, que tinha que atravessar rio para ir para a cidade, né, estudar. Na época da seca, é uma poeira danada, e na chuva era o rio que enchia, eram os atoleiros na estrada. Isso na realidade da minha comunidade de origem, né. E aí, embasado nisso, né, a comunidade fez um documento e pediu que se tivesse a 8ª série lá dentro, aí depois o 3º ano, e hoje na aldeia Mutina tem até o 3º ano, né, os alunos já saem dali para ir para
fazer a faculdade. E uma das justificativas também para se ter até o ensino médio é para eles terem mais tempo por questão cultural, que sai desde o prézinho até o terceiro ano, eles vão tendo esse contato com a cultura. Então, eles fazem alguns dias ali em que apresentam dança, comida típicas, teatro, fazem bastante eventos, assim, mais voltados para a cultura mesmo, né? E quando tem essa questão das crianças ir para a cidade, tem muita insegurança, porque vai falar português, não vai ter mais tanto contato assim com a cultura, e nesse mundo que a gente está hoje, infelizmente tem pessoas que não respeitam a diversidade, né? Vai acabar olhando, eles vão ser olhados diferente lá fora, né? Muda bastante a questão de comportamento. Tem sim, agora eu já falei, os lados positivos e tem também as influências negativas que vai se ter, né, quando se sai de dentro do meio para estudar fora. Sim, realmente, o contato, acho que ainda mais infantil, quando não entende as suas origens, o contato com a cidade pode ser perigoso, né, para perder, para não compreender de onde você vem. Eu imagino que deva ser complicado mesmo. E quando essas pessoas, esses povos, eles vão para as universidades, geralmente eles voltam para a aldeia de origem ou acabam indo para o mercado e não voltam? Como que tem esse retorno depois que tem contato com a cidade? Então, eu fiz parte de um programa, né, foi o ProInd, um dos programas que tinha como objetivo a inclusão indígenas, aí de indígenas na faculdade, na graduação. E depois disso, foi uma política, né, pública que eles começaram a ser trabalhada, e depois disso criou-se sobre as vagas, né, as cotas para indígenas que se tem hoje. Então, nós fomos como se fosse um grupo lá, que estava meio que experimental. E graças a Deus deu muito certo. Só que na minha época, a maioria das áreas foram mais para a saúde. Então, teve bastante nutricionista, teve médico, enfermeiros, teve alguns voltados para direito também. E realmente, quando a gente sai para ir para fora é muito difícil, porque a questão de você acostumar longe da família, a questão das disciplinas que é muito difícil. Então, muitos acabaram desistindo. E a maioria dos que fizeram a questão da saúde, eles já saíram meio com emprego garantido, por causa da área de saúde, que hoje o dizer dizer que é o Distrito Sanitário Indígena, ele é responsável pela questão de saúde nas comunidades indígenas. Então, o próprio seletivo dele, ele já dá essa oportunidade para indígenas, né, vamos falar assim, para eles serem integrados. Então, os nutricionistas, os enfermeiros, eles todos retornaram para as comunidades. Eu demorei um tempo para mim vir trabalhar na minha área, a questão de, vamos falar assim, não tinha como eu trabalhar na comunidade se, a princípio, eles nem sabiam para que servia o engenheiro florestal, né? Aí que veio, na minha comunidade mesmo, eles ficavam assim meio com receio, não teve uma instituição assim que pudesse me contratar direto para mim poder atuar ali. Mas assim mesmo eu fui estudando, fui fazendo alguns projetos para tentar ser encaminhado, né? O do Babaçu hoje, ele foi um dos projetos assim que recebeu até uma moção de aplausos, né, na Câmara Estadual, né, porque são alguns reconhecimentos que nós, como indígenas, às vezes temos que ter para a gente integrar no mercado de trabalho. Hoje, para trabalhar fora, sendo indígena, é muito difícil. Questão de preconceito, porque ainda tem aquela questão de gente ser incapaz. E terminei a faculdade, acho que uns 4 anos parado ainda. Aí comecei a fazer outro curso, fiz esse trabalho, né, voltado para a sustentabilidade do Babaçu, consegui a moção de aplausos. Aí sim que eu comecei a ter um olhar diferente, né? Falei, opa, a menina tá ali, né? Serve para alguma coisa.
Aí me chamaram para fazer o licenciamento ambiental e estou ali, mas infelizmente hoje é mais fácil a gente voltar para a nossa comunidade e tentar desenvolver alguma coisa ali dentro do que conseguir serviço fora. Questão desse preconceito que se tem, né? Eu trabalhei, depois que eu saí da faculdade, eu consegui emprego como operadora de caixa no supermercado, né? Então, mesmo tendo a graduação, mesmo vamos falar assim, tendo essa formação, eu fiquei 3 anos como operadora de caixa. Só que foi um aprendizado para mim também. Eu tive tudo que acontece na vida da gente, acho que até como forma é um aprendizado, né? É, e lá para mim foi uma escola, saber lidar com as pessoas, né? Questão de atendimento hoje é bem, bem difícil, né? Mas é algo que hoje leva para mim, porque eu passei a entender melhor a questão do comportamento das pessoas. E isso faz com que hoje eu consiga desenvolver melhor o trabalho. Sim, nossa, eu imagino. Vocês precisam de mais do que o normal, né? Então parece que vocês nunca são reconhecidos. Vocês precisam fazer mais do que uma faculdade para ter um emprego. Isso é realmente muito triste. E quando você falou sobre o abandono da universidade, eu lembrei bastante dos auxílios permanência, né? Então, é muito importante auxílios permanência dentro das escolas, das universidades, para garantir que essas pessoas que acabam tendo um acesso muito dificultado de acordar às 4 da manhã para estudar, elas precisam de algum auxílio que garanta que elas continuem nesse caminho, porque realmente a gente precisa que vocês cheguem nos espaços. Então, por exemplo, a gente acaba tendo, nós da cidade, acabamos tendo uma educação muito preconceituosa muitas vezes, porque não temos referências indígenas. Então, até para esse debate, a gente procurou muito, foi atrás de muita gente para ver se a gente achava alguém para conseguir conversar com a gente. Então, se vocês não alcançam esses espaços, como que nós vamos ter contato com essas culturas, né? Então, é realmente muito importante vocês conquistarem esses lugares e órgãos do governo que têm essa função, como, por exemplo, a FUNAI. Como é a relação de vocês com a FUNAI? Vocês têm contato? Vocês apoiam? Como vocês têm visto a gestão da FUNAI ultimamente? Então, a FUNAI, ela veio, né, com esse novo modelo. A princípio, era mais questão territorial, garantia de áreas demarcadas, alguns acompanhamentos, né, que tinha que fazer, e participar, por exemplo, se tem um empreendimento, levar lá os responsáveis para fazer aquela reunião na comunidade, questão de conflitos, era sempre vista dessa forma, né? Existia ali, ao menos, para tentar resolver os conflitos que viessem a acontecer nas comunidades indígenas. E, atualmente, eles começaram a mudar e o formato deles vem favorecendo bastante aquelas comunidades que querem desenvolver algum projeto ali nas suas comunidades, como o nosso é o projeto agrícola. Então, hoje eles não têm recurso, assim, nós vamos financiar suas lavouras. Hoje eles não têm, mas o que eles podem fazer? O presidente Marcelo, ele é bem, bem presente, né? Ele tem um contato, assim, vamos falar, no histórico, assim, desde quando eu me entendo por gente, eu nunca vi um presidente tão direto, assim, em uma comunidade, né? Ter esse contato, assim, direto. E realmente, ele foi na nossa sede, apresentamos um projeto que nós temos de um centro tecnológico, porque, como eu falei, nós vemos que hoje muito das explorações ela acontece dentro das comunidades, porque existe a necessidade de uma renda e às vezes vem aquela proposta que vai melhorar as condições de vida e acaba, vamos falar, eles acabam dando trela para a exploração, acaba sendo vítima daquela exploração irregular por terceiros de fora. Se a gente trabalha a questão da educação, da formação profissional dos indígenas, eles vão ter um olhar para os recursos que eles têm ali disponível e vão ter, assim, vão desenvolver habilidades para gerenciar os recursos que eles têm sem precisar danificar o meio, sem trazer prejuízos, né, ambientais.
Então, nós temos esse projeto de capacitação de indígenas, de profissionais, para a gente poder promover o desenvolvimento de outras comunidades, de outros povos, de uma maneira consciente, né? Para que eles não virem vítima dessas pessoas ambiciosas que só querem explorar, né? E depois deixam vários prejuízos. Então, ele tem conhecimento desse projeto nosso, ele sabe que a gente tem um projeto agrícola, acompanha, e sabe que o nosso foco hoje é trazer algo para um bem maior, né, que é favorecer os outros povos também, não só os parecis. E ele tem ajudado bastante a questão de articulação política, articulação com outras instituições, que pode estar ajudando a gente a desenvolver esses outros projetos que a gente tem. E isso, vamos falar, anos atrás não era possível, porque, como eu já disse, se a gente tivesse uma ideia, nós nunca conseguíamos chegar lá em Brasília para ser ouvido, né? E assim, era tudo tão distante, né? Como se a gente tivesse gritando ali, pedindo alguma coisa e ninguém tivesse ouvindo a gente. E hoje esse formato da FUNAI, ele permite isso. Nós fomos convidados em maio, 27 de maio, se não me engano, numa primeira exposição que teve em Brasília, Agro Brasília. E a FUNAI, ela foi convidada, e nisso ela levou os parecis, que tem um stand lá, e ao mesmo tempo levou os cinta larga, os suruís, tinha os outros indígenas do sul. E então, o que a gente apresentou lá? Potencial de cada comunidade, né, indígena, que os parecidos hoje produzem grãos. A FUNAI está buscando outras alternativas e está buscando articulações para o desenvolvimento desse projeto de outros. O Suruí produz café, né, hoje é um dos cafés premiado até internacionalmente, um café muito bom. Então, a FUNAI articula com outras parcerias, as Três Corações, né, fazer propaganda, para ajudar a desenvolver aquele projeto do café dos suruís. O Cinta Larga tem a castanha, tem o açaí, então a FUNAI, ela busca parcerias para que aqueles projetos deles sejam desenvolvidos e eles tenham, assim, para quem vender, para quem fornecer, e de certa forma traz rentabilidade para eles também. Tipo, a FUNAI hoje ela não pode comprar toda a produção de todos os indígenas, né? Mas ela pode fazer essas articulações com a CONAB. Eu lembro que lá no dia foi um pessoal que desenvolve bebidas, né, refrigerantes, sucos, e eles queriam conhecer o que a comunidade tinha levado para eles desenvolver alimentos, né, a partir daquela matéria-prima que os indígenas estavam produzindo. Então, eles conseguem fazer essa articulação que anos atrás a gente não conseguia. Então, produzia bastante mandioca, não tinha para quem vender. Tem a produção da agricultura familiar, por exemplo, mas não tem para quem fornecer. Então, ela vem trabalhando bastante esse incentivo da gente produzir e ter a nossa produção garantida para o comércio também, ter a saída, né? E isso, de certa forma, sempre atender primeiro ali dentro e o excedente para fora. E estamos trabalhando ali hoje, aqui, a questão da DAP, que é para os indígenas poder comercializar para as escolas, né? Então, a FUNAI, ela que faz essa declaração, né, reconhecendo que eles são produtores de agricultura familiar. Descobri recentemente que a gente precisa receber uma autorização para nós criar frango, para nós poder vender o frango também. Então, tudo isso a FUNAI que regulariza, né? E eu vejo que esses últimos anos ela teve assim, se aproximou mais das comunidades indígenas, né? Então, esse papel, atualmente, por mais que seja criticado, às vezes, o presidente, mas nenhum deles, dos que passaram, tiveram tão próximo como ele está sendo. Que bom que vocês tiveram essa experiência. Eu não conhecia o presidente da FUNAI desse jeito. A gente acaba ouvindo críticas, mas que bom que pelo menos na comunidade de vocês foi uma experiência positiva. E esse que deveria ser o papel da FUNAI, né? Fazer a ponte desses povos com
com o governo, com esses auxílios e tal. E vocês, meninas, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Está todo mundo quietinho. Eu queria aproveitar para. Eu não sei se está travando, que a Ana falou que meu vídeo estava travando um pouco. Ah, tá, então tá bom. Para perguntar como que também é a relação entre, por exemplo, outras cooperativas que também acho que estão nessa luta. Eu não sei se você falou, se tem também outras pessoas que estão querendo fazer esse mesmo trabalho, né, de outras comunidades que vocês acabam tendo algum tipo de troca, ou se isso é uma coisa muito que vocês veem muito pouco, assim, de fato, mais pessoas fazendo. A nossa cooperativa, o ano passado, está bem movimentada. A gente recebe povos, né? Veio até lá do Pará, nós somos do Mato Grosso, né? Veio indígenas do Pará, do Sul, né? Os Caigangue, os Bororos, aqui da região mesmo, os Bororos, Bacairis. Então, todos eles vêm para conhecer a nossa cooperativa, o projeto, né? As atividades que a gente desenvolve. E eles ficam bastante impressionados. E quando vê a gente lá fora, vamos dizer, o que se mostra muito só os grãos, e não mostra a intensidade do nosso trabalho nas comunidades, né? Que é valorização da agricultura tradicional, né? Produção de mandioca, banana, o desenvolvimento de outros projetos, como a criação de animais, galinha, peixes. Vamos ver se a gente consegue partir para os suínos também, né? Eles não vê que essas pequenas atividades, elas não são mostradas para fora ainda, né? Mas a gente vem trabalhando essa intensamente, e que essa troca, né, eles faz ver que eles não precisam produzir lavoura para eles terem uma qualidade de vida. Eles podem desenvolver ali a roça deles, né, numa escala, trabalhar ali, melhorar a escala de produção deles de banana, ou de mandioca, ou de abóbora, e a partir dali eles têm uma renda, né? Eles não precisam chegar aonde se chegou hoje. Os parecidos têm a lavoura, porque já é um processo lá de 20 anos. Mas se for para começar agora, o custo de produção está muito alto, e infelizmente a gente não tem nenhuma ajuda assim, financeira para começar. E regularizado assim certinho, não temos como começar. Então nós tentamos mostrar, quando eles chegam, a gente mostra a lavoura sim, mas aí a gente fala que é um investimento muito alto, e que se eles não estão preparados para isso, eles podem ter outras alternativas, um retorno mais rápido, um investimento mais baixo, que são aquilo que a maioria das comunidades já desenvolve, né, que é a criação de animais, as nossas tradicionais, né, por exemplo. Mas tem sim essa troca de informação entre as cooperativas, entre outras comunidades indígenas também, né? A gente fica sempre aberto para ter essa experiência. Nós temos os projetos de turismo nas comunidades que têm esse potencial. Nós representamos 13 comunidades, dessa 6 trabalha com turismo. Então, às vezes vem uma comunidade lá, nossa, eu tenho um rio, eu tenho isso, eu não sabia que eu podia receber visitantes. E as nossas próprias comunidades, elas recebem bastante visitantes, e elas estão sendo trabalhadas assim para se adequar ao nível assim de turismo regional. Então, pegaram eles, levaram eles para umas pousadas, e lá eles viram. Tipo assim, nossa, lá tem tanta arara, Lídia, e eu vi que eles pagam, tem pessoas que pagam para sentar só para ver os animais. Eu falei, então, são potenciais que se tem nas comunidades, que dá um retorno ali, gera renda, sem causar prejuízo assim, ambiental, né? Os animais já estão ali, natural, porque eles só vão preparar um lugar para o turista chegar ali e observar, né? E aí eles têm, da mesma forma que as nossas comunidades estão tendo outras experiências e está dando um valor maior ao que eles têm, né, um aproveitamento melhor, essas comunidades que chegam a nós também, nós mostramos para elas também outras possibilidades que elas podem tá tendo, né, para desenvolver quando voltar em suas comunidades. Isso é realmente é um potencial, acho que até que eles acabam realmente não pensando nisso, né? O turismo, mas sei lá, eu imagino que a gente não, que seja um pouco fora dessa realidade, pelo menos a gente, né, que tem mais interesse nesses temas, enfim, tipo, seria uma experiência muito interessante, assim. Eu mesma sempre quis, mas
Eu não sei se também tem pouco acesso a esse tipo de informação, se tem algum portal que une, por exemplo, sei lá, todas as comunidades que tem como fonte de renda o turismo, e aí as pessoas podem conhecer, ou se é algo que tem que ir mais atrás, assim, específico, ou quem conhece, ou se tem algum órgão que consegue fazer esse tipo de divulgação, né, das comunidades que têm o turismo como fonte de renda. Se eu não me engano, os xinguanos trabalham com turismo já bem mais estruturado. Todo projeto que vai ser desenvolvido em comunidades indígenas, ele tem que ser regulamentado. E nem tudo tem uma normativa lá específica de como que tem que ser. A maioria das coisas, igual a lavoura, o ano passado que saiu uma normativa para falar como que a gente tem que proceder. O turismo é a mesma coisa. E, infelizmente, Mato Grosso só tem uma aldeia que tem o projeto regularizado, apresentou um plano de visitação, lá tem que falar quantas pessoas que pode receber, não pode, tem que seguir vários critérios lá, né? E a maioria das comunidades não está preparada para isso. Então, as pessoas vão lá, visita, mas a gente não é regular, né? Infelizmente. Mas o que o município está trabalhando hoje? É uma maneira de juntar todas essas comunidades, porque, de certa forma, Campo Novo hoje é conhecido por causa das cachoeiras das nossas aldeias. Então, eles viram essa necessidade de capacitar eles, de melhorar a infraestrutura, né? Deles saber utilizar melhor os recursos que eles têm ali, e fazer um plano de visitação com todas de uma vez só, e a partir daí trabalhar um pacote, né? Trabalhar uma divulgação em que eles podem vender aí para essas agências, porque eles não querem oferecer um serviço se não está preparado ainda, né? As comunidades hoje recebem, mas naquela simplicidade que elas têm hoje, no que elas têm para oferecer. E, infelizmente, às vezes não está bem estruturado, né? A gente sempre trabalha com eles, você tem que fazer um banheiro, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Porque é algo novo para eles, então eles vão se adequando aos poucos. E nisso a gente está tendo apoio aí dos municípios, né? Aqui de Campo Novo, Sapezal, Tangará da Serra, e está fazendo esse intercâmbio, levando eles em outras áreas, né? Em outras comunidades, e trabalhando bastante, workshop, já para preparar eles, e quem sabe daqui a uns tempos a gente tem essa publicação aí, um material bem bom, né? E, assim, a prestação de um serviço de qualidade, né? Para que as pessoas, elas aproveitem bem, tenham uma experiência boa também. Entendi. Mas é muito legal. Eu acho que seria. Não sei, eu acho que eu sinto muita falta disso que a Ana falou, né? Às vezes a gente tem muito pouca referência de fato, da história mesmo, né? De vocês, da luta diária de vocês, porque tem muita gente que acha que isso é uma luta que acabou em 1500, sabe? Tipo, não. Vocês estão aqui, ainda tem muita coisa acontecendo e às vezes a gente não tá muito inserido, né, nessa realidade, não entende muito bem tudo isso. Então, acho que seria uma forma, assim, de até ligar mesmo a gente, né? Porque, querendo ou não, somos todos brasileiros, né, da mesma terra, mas a cultura é extremamente diferente, diversa, e a gente, às vezes, fecha os olhos para isso também, né? Sim. Bom, meninas, eu não sei se vocês têm mais alguma colocação. Hoje a gente teve um pouco menos de participantes, então acho que teve um pouco menos de perguntas, assim, ao longo da reunião. Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar a reunião gravada no YouTube, né? Para quem não pôde participar, assistir, se quiser acompanhar o conteúdo que foi discutido. Mas foi muito rica de informação, assim, pelo menos eu fiquei muita coisa assim, eu não fazia ideia, nunca nem tinha parado para pensar. Não sei as meninas também, mas mas eu acho que a gente qualquer coisa pode encerrar um pouco mais cedo, se você tiver mais alguma colocação, Lígia, que você acha interessante falar também. É sempre bom, né, a gente ter essa oportunidade para a gente expor também a nossa realidade, né, vamos falar assim, as nossas perspectivas, o que a gente faz
que a gente já passou, o nosso trabalho, né, para chegar onde a gente chegou até agora, e as perspectivas futuras, porque hoje nós somos uma classe, assim, os indígenas hoje, elas são uma comunidade muito grande hoje, e que tem as suas diversidades e precisa ser respeitada. E para ser respeitada, tem que ser reconhecida, né? Às vezes, muito disso é questão de pouca informação que se tem, né, sobre a questão das comunidades, da sua diversidade, que cada povo tem sua cultura, tem um olhar diferente para o meio, né? A questão da cultura dos parecis é algo assim que eu acho muito bonito e assim, é o que eu tenho um contato mais próximo até hoje, diferente da minha cultura. Aí eu fico imaginando, e esses outros povos que estão tipo, na Amazônia, mais isolado, mais... Como será que não é a cultura deles, né? Mais rica, assim, quanto mais gente caracteriza, assim, quanto mais distante eles ainda estão, né? Mais eles preservam mais a questão das características culturais. Os parecis hoje, por exemplo, quando eles fazem uma casa tradicional, eles pegam, né, tem a palha, as madeiras, tudo certinho lá, que tem que ser aquela madeira. E depois que eles terminam, eles fazem como se fosse um ritual de agradecimento pela palha, né, pelas madeiras, e pede como se fosse um ritual, né, para pedir de agradecimento, pedir bênçãos para aquela casa. E quando eles pescam, quando eles caçam, eles fazem a mesma coisa. E é algo assim que muitas vezes as pessoas nem não sabem, né? Não tem. E é algo tão rico assim que para eles é simples, porque já estão habituados. Mas para quem é de fora é tão rico, é tão bonito assim, né? Que apesar de tudo que eles passaram, eles ainda preservam. Aí fico imaginando. E essas outras culturas, como será que eles cultuam também, né? De uma maneira mais rica também. E é muito bom, assim, poder compartilhar isso com vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Fica aberto o convite para vocês também, devem estar nos visitando, conhecer os nossos projetos nas comunidades, né? Tanto o projeto agrícola quanto os projetos nas comunidades, conhecer as cachoeiras né, das nossas aldeias, e que serão bem-vindas, que, graças a Deus, resultado do nosso trabalho hoje, a gente conseguiu ter o respeito, né, das lideranças, das comunidades, elas são muito acolhedoras, estão sempre à disposição para receber os visitantes. A gente fica muito feliz. Eu tive a oportunidade, com certeza quero conhecer uma cachoeira de vocês, adoro cachoeira. É incrível. A gente precisa tirar uma foto antes, só para a gente marcar esse dia. Sim. Você tira, Dani. Eu tiro. Quem quiser abrir a câmera, Ruth e Maria, se sentirem confortáveis. Vou tirar. Ah, peraí, que a Maria abriu agora. Deixa eu tirar outra. Então. Bom, a gente fica muito feliz, é sempre bom ouvir experiências, ouvir pessoas com outras vivências. Eu tenho certeza que a gente aprendeu bastante hoje. E muito obrigada, Lígia, pela participação, e muito obrigada, meninas, por essa semana. Semana que vem a gente tem mais um debate, nosso último. Não esqueçam de entregar o diário de experiência dessa semana. E é isso, muito obrigada pela participação, Lígia. Obrigada a vocês, tá? Mais uma vez. Ótima semana para você, para você. Ótima semana, gente. Para vocês também. Então, ótima semana. Tchau. Tchau. Tchau.